Olá, meninos e meninas. Na aula teórica, nós vimos sobre Cesário Verde, né? Vimos essa poesia impressionista do Cesário Verde. E aí eu pedi que vocês fizessem os exercícios referentes a isso que estão lá no caderno 2. Então, a ideia agora é corrigir esses exercícios, né? Então, vamos ver como vocês se saíram, tá? Leia a seguir, mais então, página 472 do caderno 1 de vocês, tá? Leia a seguir mais algumas estrofes do poema O Sentimento do Ocidental e responda ao que se pede. Então, vamos reler isso aqui, tá bom? O sentimento de um ocidental. Nas nossas ruas, ao anoitecer, a tal soturnidade, a tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tejo, a maresia, despertam-me o desejo absurdo de sofrer. O céu parece baixo de neblina. O gás extravasado enjoa-me, perturba. E os edifícios, com as chaminés e a turba, toldam-se de uma cor monótona e londrina. Batem os carros de aluguer ao fundo, levando à via férreos que se vão, felizes. Ocorrem-me em revista exposições, países, Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo. Semelhante a gaiolas com viveiros, as edificações somente madeiradas, como morcegos, ao cair das badaladas, saltam de viga em viga os mestres carpinteiros. E o fim da tarde inspira-me e incomoda. De um coraçado inglês voam os escaleres, e em terra, num tinir de louças e talheres, flamejam ao jantar alguns hotéis da moda. Vazam-se os arsenais e as oficinas, reluz viscoso o rio, apressam-se as obreiras, e num cardume negro, hercúleas galhofeiras, correndo com firmeza, assomam as varinas. Vêm sacudindo as ancas opulentas, seus troncos varonis recordam-me pilastras, e algumas, a cabeça, embalam-me as canastras, os filhos embalam nas canastras os filhos que depois naufragam nas tormentas. Descalças, nas descargas de carvão, desde manhã à noite, a bordo das fragatas, e apinham-se num bairro onde miam gatas, e o peixe podre gera os focos de infecção. Não sei se vocês se lembram, na aula anterior, nós analisamos esse poema aqui com vocês, o que deve ter facilitado fazer os exercícios. Então, vamos ver se vocês saíram bem, tá? O primeiro perguntava o seguinte: pode-se afirmar que o tema dos versos é... Então, acertou quem colocou a letra C. É um tema prosaico, não é? Ou seja, é um tema cotidiano, é um tema comum, como acontece com os versos mesmo de Cesário Verde. Como eu disse a vocês, a musa de Cesário Verde é a cidade de Lisboa, né? E esse vai e vem da cidade de Lisboa, bem cotidiano, bem comum mesmo, não importa se é o agradável ou se é o desagradável. Este poema, então, questão 2, este poema enfatiza aspectos visuais do entardecer na cidade, mas aponta também outras sensações, olfativas e auditivas. Aponte 2 exemplos de cada. Olha, era só copiar do texto, né? Então, era só você colocar assim, sensações olfativas, 2 pontos, um exemplo de sensação olfativa, o gás extravasado enjoa-me. Outro exemplo de sensação olfativa está lá no último verso, quando ele fala, e o peixe podre gera os focos de infecção. Então, tudo aquilo que se relaciona com o cheiro, né, poderia ser resposta aqui, tá? Aí ele também pediu exemplos de sensações auditivas. Então, nós poderíamos ter colocado, nesse momento em que ele fala, do tinir de louças e talheres, né? Esse pedacinho está aqui, olha, 1, 2, 3, 4, quinta estrofe, né? E enterra num tinir de louças e talheres. Esse tinir é uma onomatopeia, o que dá essa sensação auditiva. E na última estrofe, ele também coloca no penúltimo verso o seguinte: e apinham-se num bairro aonde miam gatas. Miam é outra onomatopeia que também sugere essa sensação auditiva. Portanto, né, são 2 bons exemplos, esse tinir das louças e esse miar de gatas, tá? Questão 3. Bom, essa 3, na verdade, essa resposta eu dei na aula, né? E ela está aqui retomada. Este trecho compõe a primeira parte do poema O Sentimento de um Ocidental, um dos mais importantes do autor, e tem como título Ave Marias. Explique esse subtítulo. Então, vocês deveriam ter colocado que se refere ao cair da tarde, início da noite, que é justamente o horário
da Ave Maria. É como se fosse o descrever da cidade às 18 horas, certo? Então, final da tarde, início da noite. Tá? Então, era isso. Ave Marias designa o cair da tarde e o início da noite. Daí o título do poema. A questão 4 pergunta o seguinte: como são caracterizadas as pessoas no poema? Por traços individuais ou traços grupais? Então, esse é o traço naturalista, né, que esse texto tem e que muitas vezes aparece nesse autor. Os traços são grupais, eles são tratados pela coletividade, tanto que ele fala em mestres carpinteiros, ele fala em turba, obreiras, varinas, ele não vai identificar ninguém pelo nome, ele identifica pelo grupo a que essas pessoas pertencem. Então é isso que é para colocar. Eles são caracterizados coletivamente, como se pode perceber em termos como turba, sempre entre aspas, tá? Mestres carpinteiros, obreiras, varinas, tudo isso dá certo na resposta, tá bom? E a quinta e última questão que ficou aí para vocês fazerem foi esta. No início do poema, há uma inter-relação de elementos do mundo objetivo e do mundo subjetivo, ou seja, o impressionismo, né? Que nós dissemos para vocês que é o traço mais marcante da poesia do Cesário Verde. Explique. Então, o que era para você ter escrito? Né? Que o mundo subjetivo, o mundo objetivo, perdão, marcado pelo bulício, pelo rio, pela maresia, né, geram no eu poético o desejo absurdo de sofrer. Então, repetindo, o mundo objetivo, com os seus sons, representados pelo bulício, pela maresia, despertam no eu poético o desejo absurdo de sofrer. Ou seja, ele mostra para você, ele mostra para cada um, de que maneira o aspecto externo, a experiência externa, né, gera sentimentos internos no eu poético, ou seja, gera as impressões. Então, são os traços impressionistas que aparecem no poema e, como a gente já viu na aula teórica, né, vão aí antecipar a modernidade. Tá certo? Então é isso, pessoal. Com isso, encerra-se o nosso caderno 1, tá? Semana que vem, iniciamos o caderno 2, tá? Então, tudo de bom para vocês. Um grande beijo a todos.